por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois o meu fôlego é a tua vida. Eu nunca me cansarei. Eu posso ouvir a tua voz, eu posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, e me tira dessa
romper em fé. Se você chegou aqui nessa noite, é exatamente isso que você acabou de cantar. É porque você rompeu. E aí cada vez que a sua fé for provada, que a provação vier, que a dificuldade chegar, que as lutas vierem tentar te parar, você vai romper. Porque você vai sempre no seu coração lembrar que você tem Deus, que você tem alguém que te ama muito e que todo dia está com os braços estendidos dizendo: pode vir porque eu te seguro, se levanta porque eu te ajudo na caminhada. Então quando a dificuldade bater, porque a Bíblia diz que ela vem para todo mundo, o dia mau vem para todo mundo. E às vezes você acha que vem só para você. Meu amigo, evangelista, irmão José, Alissa Tadinho, que presente dele, irmão. Um grande evangelista, irmão de Deus. Alegria, né? Tanto tempo que eu não te vejo. Deus abençoe. Então, quando a dificuldade chegar, quando a luta vier contra ti, quando o mar parece que está tudo revolto, e as ondas tentar te levar, você vai lembrar que tem um Deus que está ao seu lado. Graças a Deus. Quando o diagnóstico chegar para você, quando o médico dizer: olha, não tem jeito essa enfermidade, essa situação que você está enfrentando acabou, você vai lembrar que a última palavra permanece sendo de Deus. Às vezes Deus permite as dores, as lutas das nossas vidas para nos aproximar mais dele. Porque a verdade é que a gente aprende a buscar mais de Deus quando as coisas ficam mais estreitas. Tem gente que só se move para estar perto de Deus quando tudo fica muito apertado. Quando a enfermidade chega, quando a escassez chega, quando você fala, você está falido de alguma área. Mas eu quero te dizer que mesmo diante de qualquer situação, ainda que você vá até a Deus, quando tudo isso possa estar acontecendo na sua vida, Ele sempre vai estar de braços abertos para te receber. O texto do livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, diz assim a partir do versículo 1: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, eu peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Que ousadia de falar isso com Deus. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. No versículo de número 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pode ser assim. Ezequias é um rei, é alguém que tem toda a autoridade na terra, como um governante, como um líder político.
E ele é alguém que restabeleceu, que trouxe de volta a nação, a adoração. Ele é alguém que reconheceu Deus como centro da sua vida. Ele é alguém que tem um coração ligado com Deus. Só que a palavra que o Senhor vem usar o profeta para levar até o rei é uma palavra dura, é uma palavra difícil, é uma palavra que ninguém quer ouvir. Se você fica enfermo e de repente chega um médico e diz: olha, essa enfermidade aí não tem cura não, você já se prepara porque você vai morrer. Parece que você já entra numa morte já antecipada. Quer ver uma coisa? Quando alguém recebe um diagnóstico de um câncer, a pessoa vive bem, mas de repente quando ela recebe o diagnóstico de um câncer, ela começa a se entregar, porque a mente dela começa a absorver a ideia de que ela vai morrer de uma hora para outra, que o câncer não tem cura. E aí a primeira coisa que é afetada nela é a sua mente. E aí ela começa a se entregar para aquilo que ela ouviu. Ezequias recebe uma mensagem de um profeta, não é uma mensagem de qualquer um. A verdade é que naquela cultura e naquela época o profeta ele é o intermediador. Ele é alguém que fala em nome de Deus. E a verdade é que o profeta, ele não fala o que o homem quer ouvir. Ele fala o que Deus manda ele falar. E a mensagem que o céu reservou e revelou ao profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que havia falado a respeito do Messias, é que ele deveria ir até o palácio. É que ele deveria ir até o rei, ao maioral, e dizer para ele que aquilo que ele estava sentindo, porque a Bíblia relata que Ezequias ele tinha uma doença, ele tinha uma enfermidade e talvez a mente dele ele seria curado. Talvez a mente dele, aquele profeta que estava vindo na sua direção, iria trazer uma mensagem de vida e não de morte. Só que Isaías está se aproximando de Ezequias, e a mensagem que Isaías vai direcionar a Ezequias é: assim diz o Senhor, coloca o teu reinado em ordem, coloca a sua casa em ordem. O que o Senhor estava dizendo através do profeta é: se você estava em ordem, porque sempre tem alguma coisa que Deus quer trabalhar em nós, não é verdade? Não existe nenhum ser perfeito, porque o dia que você alcançar uma perfeição como pai, como filho, como esposo, como um bom patrão, como um bom servo, como um bom empregado, você não serve mais para ficar nessa terra. Se você é tão bom em tudo que você faz, se você não peca, porque a Bíblia diz que até quem não peca, quem acha que não peca, diz que não peca, ele já está pecando. Então o dia que você alcançar esse nível em Deus, você não vai ficar nessa terra, porque você vai alcançar um nível de perfeição. Então se você está alcançando um nível de perfeição, você não pode ficar numa terra que o povo é imperfeito. Ezequias era um homem que dava ouvidos à voz de Deus, era um homem que conhecia o que era adoração. Ele realinhou a adoração para aquela nação que havia perdido o contato de adoração. Ele é alguém que levantou altares a Deus. Ele não se comparou com o seu pai, porque o pai dele se desviou, se perdeu, mas ele não. Só que agora a mensagem que vem até ele é: ainda existe alguma coisa que precisa ser ajustada. Ainda existe alguma coisa na nossa vida que precisa ser ajustada.
se Deus te levasse agora, está tudo ok para você subir? Tem muitas coisas que Deus precisa trabalhar com nós. Ele deu a palavra a Isaías dizendo, fala para ele para colocar a casa em ordem. E é verdade que às vezes a nossa casa está uma bagunça. A nossa casa física, a nossa casa espiritual está uma bagunça. E aí Deus precisa entrar, se apresentar e dizer, isso está fora do lugar. Isso não devia estar na sala, isso aqui não devia estar no quarto, está tudo uma bagunça. Vamos colocar tudo em ordem. Vamos começar uma mudança. Quem gosta de mudar aqui? A gente gosta do que é novo, né? Eu vou sair da minha casa para uma casa melhor, mas a mudança dá muito trabalho. A mudança cansa, você acha coisas que você havia perdido há tanto tempo. Você começa a mexer, mas da onde saiu tanta coisa? E é caixas e mais caixas. Onde que eu vou colocar isso tudo? E na nossa vida é a mesma coisa. Tem tantas coisas que Deus precisa desentulhar de nós. Tem tantas coisas que se Ele começar a mexer, se Ele começar a obra, Ele vai te mostrar, isso precisa ser mudado. E às vezes sabe o que acontece? Às vezes a gente pensa que é o outro que precisa mudar. Não, quem tem que mudar é a esposa. Quem tem que mudar é o meu esposo. Quem tem que mudar é meu esposo, meu filho, é minha filha. É aquele funcionário, é aquele patrão. E Deus está dizendo, eu preciso mudar você. Eu preciso colocar a sua vida em ordem. Porque quando a sua vida estiver em ordem, as outras coisas eu me encarrego em colocar no devido lugar. Deus estava dizendo, Isaías, diga para ele para colocar. Porque o tempo de vida dele é curto. Eu acho lindo porque o nosso Deus é um Deus tão zeloso, tão cuidadoso, é um Pai tão amado, que Ele poderia tirar imediatamente Ezequias da terra. Mas Ele está dando uma oportunidade de acertar o que não está dando certo. Ele está dando uma oportunidade de entrar em forma aquilo que está deformado. Ele dá uma oportunidade para o homem entender e reconhecer os seus erros, de reconhecer aonde ele caiu e para ele se arrepender. Ele diz, fala para ele colocar a casa dele em ordem. E por que ele tem que colocar a casa em ordem? Primeiro, porque não está como deveria. E segundo, porque ele vai morrer. A gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai vir nos buscar. E é por isso que todos os dias nós precisamos vencer, romper em fé em fé, de glória em glória. Nós precisamos estar aos pés da cruz. Nós precisamos estar aos pés de Jesus, nos arrependendo porque somos pecadores, porque somos falhos, erramos o tempo todo, mas mesmo assim, Ele continua sendo seu Pai, Ele continua sendo seu Deus, o Deus zeloso, o eu sou. Ele diz, fala para ele que ele vai morrer. Mas antes dele morrer, eu quero acertar, eu quero colocar tudo em ordem. Porque Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso comigo. Porque quando você entrega a sua vida a Deus, você não está entregando para qualquer um. Porque quando você prioriza as coisas de Deus, Ele prioriza você. Porque quando você entrega o seu tudo para Deus, Ele entrega tudo dele para você. E aí tem gente que diz, mas por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Porque Ele não tem você. Porque Ele não tem o seu coração por completo. Porque você está dividido. Porque uma hora você quer Jesus, outra hora você quer outras coisas. E é por isso que Ele está nos trazendo uma reflexão nessa noite. Lembra-te de onde você saiu. Se arrependa, coloque em ordem.
porque é uma oportunidade de Deus. Todo dia Deus nos dá oportunidades de sermos melhores. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de falar do seu amor. E infelizmente tem gente que você fala, entra aqui e sai aqui. E aí você vai perdendo oportunidades e oportunidades. Mas a mensagem de Deus é: ele vai morrer. Só que diante dos decretos de Deus, o que cabe a você? Aceitar ou se humilhar. Eu vou aceitar e vou morrer, eu vou colocar minha casa em ordem, vou pedir perdão a Deus e vou partir em paz. Mas parece que quando você recebe uma mensagem parecida, você não quer morrer. Eu tenho um amigo lá no trabalho que ele disse: todo mundo fala que quer morrer, mas na hora que a dificuldade, que quer ir para o céu. Mas na hora que a morte vem, ele quer fugir, se esquivar. Quando Isaías estava saindo, a Bíblia diz que Ezequias tomou uma atitude que mudou a sua história. A sua atitude pode mudar o cenário que você está vivendo. Jesus estava passando, entrando na cidade, de repente uma mulher que estava há 12 anos com a vida totalmente destruída, envergonhada. Ela não tinha mais condições de se manter de pé, ela andava já se arrastando, porque do corpo dela saía muito sangue, então ela não tinha mais nem estrutura para ficar de pé. Há 12 anos, com anemia, com tudo quanto é tipo de doença que você imaginar que o corpo dela podia absorver. Mas de repente Jesus está entrando e ela ouve: não, é Jesus, então está acontecendo um milagre. Então se eu apenas tocar nele, eu sei que eu serei. E qual foi a atitude da irmã Macé? Ela parou, ficou em casa esperando o vizinho ir lá buscar ela para ir para o culto, para ela adorar? Não! Ela mesmo em meio à sua dificuldade, debilidade física e emocional, ela agiu, ela teve atitude. Qual é a atitude? Eu vou tocar. Eu vou me arrastar aos pés dele. Vão me criticar, mas eu vou tocar. E a Bíblia diz que ela foi no meio da multidão. E talvez alguém olhava para ela dizendo: o que ela está fazendo aqui? Quem chamou esta mulher para estar aqui? E ela foi com as poucas forças e tocou na orla. Jesus parou tudo e disse: opa, alguém me tocou. Mestre, como o senhor fala que alguém te tocou se todo mundo aqui está te apertando? Jesus disse: não, mas não é a multidão, é uma só que me tocou diferente. Foi uma só que teve uma atitude que ninguém aqui teve até agora. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Entrega o seu tudo para Deus. Você quer viver o melhor de Deus para a sua vida, o melhor ano da sua vida? Comece a tocar em Jesus de uma forma como você nunca tocou. E aí você vai ver o toque de Jesus invadir a sua alma, inundar o seu coração, visitar a tua casa, alcançar a tua família de forma diferente. Jesus disse: alguém me tocou porque eu sei que de mim saiu virtude. Que toque foi esse? Será que você consegue tocar no Mestre? E aí a gente traz um paralelo para este homem, que também estava com a sentença de morte decretada. Mas ele disse: eu preciso tomar uma atitude. E o que ele faz? Ele vira para a parede. Porque tem gente que está esperando chegar na igreja para se arrepender, para entregar a vida para Jesus. E aí ele não, ele vai virar para a parede. E ele vai começar a falar: Deus, lembra-te, eu fui fiel ao Senhor. Lembra-te dos meus feitos. Lembra-te do quanto eu te honrei. Eu não fui infiel ao Senhor. O Senhor conhece o meu coração. Irmãos, para você falar: Deus, olha aqui o meu coração, você tem que estar limpo.
E se tiver, Deus, limpa. Mas esse rei aqui, ele está dizendo para o Senhor que o coração dele está limpo, está perfeito. Ele tem convicção de quem ele é em Deus. Será que você tem essa consciência de quem você é? Que você é filho, que você é imperfeito, mas que mesmo em todas as suas imperfeições Ele te ama. E a Bíblia diz que quando ele fala com Deus, ele fala: eu fiz o que é reto diante dos teus olhos. E ele começa a chorar. Eu acho lindo, porque imagina um homem chorando. Mas é difícil um homem chorar, né? É difícil você ver um homem chorando. Porque o homem, ele é machão, né? Ele é durão. A mulher não. A mulher é emocional mesmo, ela chora. Lembra daquela mulher que entrou na casa de Simão, do fariseu? Ela tinha uma vida tão conturbada que ela não quis nem saber o que eles iriam falar dela. A atitude dela movimentou o céu e a terra. Ela já chegou chorando, já se sentou aos pés de Jesus chorando, começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas dela. Ela não estava nem aí, ela ofertou o que ela tinha. Eu tenho lágrima para te lavar, para limpar os teus pés, Jesus. Eu vou fazer por ti o que eles não fizeram. E o fariseu ficou observando a atitude dela, pecadora. Jesus disse: mas a graça alcançou ela, o meu amor alcançou ela. Enquanto ela lava meus pés, eu lavo o coração dela, eu lavo a alma dela, eu purifico ela. E aí ele está chorando ali na parede. Só que eu imagino a cena de Isaías saindo do templo e Deus dizendo assim: Isaías. E ele: o que foi, Senhor? Volta. Voltar para onde? Vai lá falar com Ezequias de novo, porque eu tenho uma mensagem para ele. Como assim, Senhor? Eu acabei de dar uma mensagem para o rei dizendo que ele vai morrer. Mandei o homem colocar a casa dele em ordem. Ele está arrasado. O Senhor vai falar o que mais com ele? Será que já não foi o suficiente? O Senhor, eu não estou falando, tá, irmão? Mas ele obedece e volta. E quando ele volta, eu imagino que ele está lá e Ezequias está lá com o rosto todo inchado de tanto chorar. E lutando com Deus. Senhor, lembra, Senhor, que talvez hoje eu possa ter deslizado em alguma coisa, mas, Senhor, eu fui bom, eu fiz o que era reto. Muda o cenário, muda a história. Deus é especialista em mudar a sua rota. Deus é especialista em transformar aquilo que para o homem não tem mais jeito. Deus tem poder de mudar a história. O homem olha para você e diz assim: vai morrer desse jeito, ela vai continuar, esse casamento dela vai ficar desse jeito. Mas o céu está dizendo: a última palavra permanece sendo de Deus. Deus mudou um decreto de morte por amor a alguém que está se humilhando diante dele. Ele está entendendo que Deus pode mudar a sentença. Ele disse: Deus, o profeta me disse que o Senhor mandou dizer, mas eu quero saber do Senhor. Tem condições de mudar essa história? O Senhor pode mudar esse decreto? Eu não quero morrer. Irmão, lute por aquilo que você acredita. Persevere por aquilo que você quer alcançar. Ainda que tudo está dizendo assim: mas não tem mais jeito. Porque existem momentos nas nossas vidas que vem vozes. Irmãos, a voz da incredulidade, ela chega e fala assim: você vai continuar insistindo nisso aí? Será que você não cansou? Mas o teu Deus sabe de tudo, e Ele me mandou falar que vai
Deus que está presente. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Ela passa. Porque o Deus que você anda com Ele não vai te abandonar. 15 anos que eu sirvo ao Senhor. 15 anos que o Senhor me resgatou de uma terra que eu achava que eu não ia conseguir sair. E todos os dias há uma guerra para mim voltar de onde eu saí. Mas eu sempre falo: Deus, a minha vida eu entreguei foi nas tuas mãos. Então é o Senhor que tem responsabilidade com a minha vida. E Ele nunca me deixa só. Eu vou sempre rompendo como Ezequias. Ele rompeu a barreira que dizia: você vai morrer. Ele disse: não vou, eu vou passar por ela. Eu vou colocar o rosto na parede e eu vou ver o meu milagre. Quando Isaías volta, ele olha para ele e diz: Deus mandou mais um recado. Mandou? Pois pode falar. O Senhor manda te dizer que Ele ouviu a tua oração. Tem oração do céu, tem oração tua que Deus está dizendo nesta noite: eu estou ouvindo. Tu acha que eu não estou ouvindo, mas eu estou ouvindo. E eu vou responder para tu saber que eu sou Deus na sua vida. Glória a Deus. Ele disse: eu ouvi a tua oração, Ezequias. Mas eu não só ouvi a tua oração, como eu também vi as tuas lágrimas. Quem chora para Deus tem resposta. Aleluia. O salmista vai dizer que até as tuas lágrimas Deus colhe no odre. As tuas lágrimas não estão sendo desperdiçadas. Ela está caindo, Deus está colhendo. E Deus está dizendo: não te preocupe, porque na hora certa eu vou responder. E tu ainda vai glorificar o meu nome e dizer: isso é coisa para Deus. 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 Você vai dizer: foi coisa para meu Deus fazer, e Ele fez. Glória a Deus. Foi coisa para Deus fazer, e Ele fez. O Senhor disse: eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. E tem mais, Ezequias. Aquela sentença que eu havia dado de morte, hoje eu gero vida. Aquilo que foi decretado, a sentença que eu havia dito que seria de morte, hoje eu lhe concedo vida. Eu vou lhe conceder mais 15 anos de vida. Você já imaginou se Deus chegasse para você e dissesse assim: ô José, eu vou te dar mais 20 anos. O que o senhor fazia? O que o senhor faria, senhor José? Você vai correr para fazer a obra, né? Invadir os hospitais. Eu e o irmão José, nós fizemos a obra junto no São Lucas durante muito tempo, né? E eu adorava fazer a obra com ele, porque ele ensinava tanto, irmãos. Cada uma que Deus dava para ele na hora, sabe? Aquelas revelações profundas para pegar a pessoa que tentava se esquivar da palavra. Deus dava uma revelação para ele. Eu falei: coisa boa. E um tempo precioso que nós tivemos ali antes do Covid, pregando todos os domingos praticamente, falando do amor de Jesus. Pessoas que estavam à beira da morte, Deus decretando vida, e a gente ali orando e declarando vida. Porque a sua boca é uma boca profética, meu irmão. Aonde Deus te levar, a sentença pode ser de morte, mas se você crê que o Jesus que você carrega é um Deus que gera vida, é vida na vida. É por isso que quando Jesus encontrava com o morto ressuscitava.
Jesus está entrando em Naim, feliz da vida. E de repente vem um cortejo fúnebre, uma mãe enterrando uma viúva, enterrando o seu único filho, indo sepultar o único filho, estourando, estourando, estourando. Jesus vem a vida ao encontro da morte. Jesus olha para aquela mulher, se aproxima. Na porta da cidade, Jesus entra e ela saiu. E o coveiro lá esperando para sepultar o menino. Jesus olha para ela e diz: por que choras? Será que Jesus já não sabia por que ela estava chorando? Jesus para ela: por que choras? Primeiro ele quis tratar ela, acalmar o coração dela, para depois fazer milagres. Enquanto você não aquietar o seu coração, Deus não vai fazer o milagre que você precisa. Porque você precisa ter paz para receber aquilo que Deus da paz quer te entregar. Jesus fala com ela, em seguida ele fala: menino, toca. O espírito, o menino levanta. O dono da vida está neste lugar. Aquele que transforma a vida do mais vil pecador, Ele está neste lugar. Ele vai alcançar a tua casa, Ele vai alcançar a tua família. Nenhum dos teus irá se perder, porque Deus zela pela sua vida. Eu termino nessa noite dizendo que o dono da vida Ele está conosco, o dono do milagre está conosco. O Deus que transforma decretos de morte em decretos de vida é o mesmo que está aqui nessa noite. E talvez você entrou aqui nessa noite com a mente um pouco totalmente deturpada, preocupada, dizendo: eu não consigo resolver. Coloca nas mãos do Senhor, porque Ele vai te ajudar a resolver. Confia ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Irmã Marcela, porque você não sabe o que eu ouvi, eu nem quero saber, mas eu quero te dizer que o que você ouviu, Jesus também ouviu. Que o que falaram para você, Ele já viu. Mas eu quero saber o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que você vai fazer com aquilo que falaram para você. Você vai se entregar? Posso chamar o pastor Tiago para poder, o evangelista Tiago, para cantar um louvor? Você, enquanto o Tiago vai estar cantando, adorando ao Senhor. Foi uma guerra para ele sair de casa, mas ele saiu porque eu dei uma ordem para ele hoje. Ele está aqui em nome de Jesus, ele veio. Você vai falar com Deus. Deus, aquela situação para mim foi difícil. Não tem solução, mas o Deus que dá solução está. Você vai pedir para Ele alcançar aquilo que você não está conseguindo alcançar. Se é a tua casa, se é o teu irmão, não sei o que é. Mas eu quero te dizer que neste lugar aqui é um lugar de bênção. É um lugar que foi separado para adorar esse Deus. Então abra o seu coração, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te realinhar, deixa Deus te moldar do jeito dele, da forma dele. Porque o que para você é impossível, se você orar, se você confiar, tudo está na oração. Como que eu vou conseguir vencer, irmã Marcela? Orando. Se orando está difícil, imagine se parar de orar. Ore, chore, rompa, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. De cantar. Aleluia. Paz do Senhor para os irmãos, amém, irmãos? Estamos alegres, estamos felizes. Quem está feliz com Jesus aí, levante a mão. Graças a Deus, todo mundo feliz, porque a vitória é nossa. Nós já iremos louvar o Senhor por este louvor, agora nós gravamos uma nova história. Escute, nosso Deus, quando quer abençoar,
Não há nada que possa impedir. Quando estende a sua mão poderosa, ela só volta se você desistir. Se do nada Deus criou o universo, todas essas maravilhas que se vê, o Deus que tem poder para tudo isso, muito mais, pode fazer por você. Deus está mudando tudo para você agora. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Deus já restituiu o que você perdeu. Veja um milagre já aconteceu. Tome posse da sua vitória. Deus quem decidiu e está decidido. Acabou de vez o tempo sofrido. Começa agora uma nova história. Só quem crê na nova história de Deus, aí levante a mão. Glorifica o nome dele, que ele muda a história. Tenha fé, você já conseguiu. Os teus sonhos Deus já realizou. O teu rumo já mudou completamente. Tudo vai ser diferente. Assim diz o Senhor. Tua casa está sendo abençoada. Você não foi chamado para perder. Deus abriu as portas que estavam fechadas. Tua vida foi mudada. É tempo de vencer. Deus está mudando tudo para você agora. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Deus já restituiu o que você perdeu. Veja um milagre já aconteceu. Tome posse da sua vitória. Deus que decidiu e está decidido. Acabou de vez o tempo sofrido. Começa agora uma nova história. É hoje a noite da tua vitória. É hoje a noite do teu milagre, meu querido. Saia daqui levando a sua bênção. Deus já restituiu o que você perdeu. Veja o milagre já aconteceu. Tome posse da sua vitória. Então uma posse aí da glória. Deus que decidiu e está decidido. Acabou de vez o tempo sofrido. Começa agora uma nova história. Começa agora uma nova história. Só quem crê, aplauda,